iniciativa da Assembleia Legislativa de constituir essa comissão parlamentar de investigação, o seu esforço e o esforço de outros deputados para que ela se tornasse uma prioridade. E queria explicar que esse elogio tem razão na experiência que eu tive como estudante da faculdade. Eu queria dizer que eu fiz a minha graduação na Faculdade de Medicina da USP, eu fiz a minha residência no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Eu sou médico assistente concursado do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, atualmente cedido ao Ministério da Justiça na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Então, tenho uma história nessa instituição e pude, infelizmente, observar que, ao longo dos anos, sem a interferência externa na Faculdade de Medicina, as situações que, na minha época de estudante, tanto me indignaram, né, na verdade, persistiram e, de fato, se agravaram, né? Então, a expectativa que a Faculdade de Medicina tinha de resolver internamente esses graves problemas, eu sou testemunha de que não se confirmou. E não vai ser sem uma interferência desse tipo que isso vai se modificar. Então, eu até queria saber um pouco qual é a dinâmica aqui a dinâmica é livre. Vossa Excelência faz uma introdução, conta a história, o show medicina, o enfrentamento que os três à época fizeram, os três estudantes, né? Os três médicos que depois viraram três psiquiatras, que são depoimentos importantíssimos, porque hoje o assunto é show medicina. Okay. Né? Tá bom. E o show medicina, ao longo do tempo, tem sofrido aquela degradação ética e moral, né? E toda aquela coisa dos 45 dias, de ficar à disposição dos veteranos, todas as madrugadas. Então, como o depoimento de Vossa Excelência é um documento de alta responsabilidade, conteúdo, porque Vossa Excelência é um profissional, né? Quero dizer que a mãe do Leão Garcia é a companheira Bete Lobo, que morreu na Paraíba junto com a Margarida Maria Alves. Mãe Bete Lobo. Eu peço uma homenagem a Bete Lobo, esposa de Marco Aurélio Garcia. Então, Leão Garcia é filho de Marco Aurélio Garcia e Bete Lobo. Muito obrigado. Excelência, obrigado mais uma vez pela homenagem. Bom, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1990 e, pulando para 1993, quando eu estava no 4º ano da faculdade, começou a haver uma gestão do centro acadêmico, na época, que se ocupou de denunciar algumas situações ruins que aconteciam na faculdade na época. Particularmente, houve uma denúncia relativa à qualidade dos cursos, à exigência da frequência, a presença de B10 que cobrava frequência, e uma denúncia de corrupção nas listas de presença, nas assinaturas das listas de presença da faculdade. Então, o centro acadêmico levou essa denúncia e, pouco depois, como uma consequência evidente, o centro acadêmico passou a ser alvo de depredações realizadas nas madrugadas, coincidindo com as madrugadas em que havia ensaio do show medicina. E, então, numa das ocasiões, alguém deixou fezes humanas, né, no centro acadêmico, algumas coisas foram quebradas e, em 2 ou 3 ocasiões, foram deixadas faixas atacando o centro acadêmico. Numa delas, se dizia que o centro era responsável pela reprovação de alunos que tinham ocorrido depois da denúncia das fraudes nas listas de presença, onde passou a haver um maior rigor. Então, que ao impedir o esquema de corrupção, alguns alunos que faltavam contumazmente não puderam mais ter presença, acabaram sendo reprovados. O centro acadêmico era responsabilizado pelo show medicina, numa faixa, por ter estragado o esquema de corrupção de frequência. Então, esse foi criando um clima de ataque ao centro acadêmico que era bastante negativo, porque vinha revestido de violência, né, de defesa de ilegalidades, de falta de ética, enfim, de todo um conteúdo negativo. A partir daí, nessa época, eu tomei conhecimento por parte de 2 amigos, colegas, né, que
tinham sido membros do Show Medicina. Eu mesmo acabei não me interessando ao longo da faculdade pelo Show Medicina, mas dois amigos próximos, o Luiz Fernando Toffoli, que esteve aqui na semana passada, e o Paulo Germano Marmorato, tinham sido membros do Show Medicina e me contaram como que tinha sido a seleção, o que era chamado vestibular do Show Medicina, né? E contaram que a seleção, que era anunciada como a apresentação de um esquete humorístico, né, na verdade não era isso, era apenas um pretexto para que houvesse um trote que era realizado no Teatro da Faculdade, numa noite de um dia de semana qualquer, não me lembro qual, em que um número grande de alunos que estavam entrando no show pela primeira vez apresentavam lá os seus esquetes e tal, e logo em seguida eram submetidos a esse trote, que consistia, entre outras coisas, na parte mais degradante, pedir que todos, pedir é força de expressão, né? Porque é um pedido que partia de dezenas de alunos que exigiam que outros alunos mais novos tirassem a roupa, ficassem pelados no palco da faculdade. É um teatro grande, não sei quem conhece lá, bem iluminado. E, a partir daí, pelados, dançassem um com o outro, se abraçassem. É ridículo ficar falando essas coisas, mas, enfim, pegassem banana com as nádegas, objetos, enfim, coisas degradantes desse tipo, né? O que tinha o ápice, assim, muitos não gostavam, né? Muitos pediam para parar a coisa, mas o clima era de não dá para simplesmente pegar suas roupas, até porque as roupas não estavam mais presentes, as roupas eram jogadas para longe, então não dá para sair e ir embora, né? O clima não era esse, tanto é que nunca havia acontecido, não havia relato de alguém que tivesse saído no momento em que se sentiu incomodado no trote. Então isso, para mim, já é definitivo para dizer que de fato as pessoas estavam sendo agredidas lá, porque se tantas pessoas saíram incomodadas depois, ninguém saiu na hora, é porque de fato o clima não era para sair, né? Bom, o final do trote era, pelo menos no ano que participaram esses meus dois amigos, entra um aluno do grupo dos mais velhos, gritando, muito nervoso, deu um problema, chegou gente da faculdade, né? Nos descobriram, nesse momento apaga a luz totalmente, os 10, 15, 20 calouros estão todos nus no palco da faculdade, as luzes são apagadas e eles, com a expectativa que de fato tem alguém dos funcionários da direção da faculdade chegando e vai surpreendê-los naquela condição. As luzes se acendem, é apenas uma brincadeira, todos entoam a música do Show Medicina, e então recebem, após esse ritual de iniciação, os alunos como membros do Show Medicina. Algumas pessoas, a partir daí, se desligam e não voltam mais no Show Medicina. Claro, aquelas que não gostaram do tratamento se desligam, outros permanecem, né? E então, nesse ano de 93, por ocasião desse conflito do Show Medicina com o centro acadêmico, esses amigos me relatam isso e eu fico surpreso, porque nós já éramos amigos desde o início da faculdade, há quase 4 anos, e pela primeira vez eles me contam isso, e eu nunca tinha ouvido falar disso antes, e eles me explicam, não, mas é porque todos são muito bem orientados ao final do trote, do vestibular, e que se revelarem o conteúdo do trote, eles serão prejudicados em sua carreira acadêmica e profissional. E, de fato, como é de conhecimento de todos, de que o Show Medicina tem ex-adeptos que frequentam ainda o Show Medicina e se dizem ex-membros do Show Medicina e financiam o Show Medicina, dentre muitos professores da faculdade, pessoas de destaque no campo da medicina, essa ameaça funciona. E, de fato, funcionou por muito tempo. Porque eu, durante 3 anos e meio, na faculdade, nunca tinha ouvido falar nisso, né? Não era uma conversa. Todo mundo sabe sobre o trote que ocorre com os calouros, né? Se assiste, todo mundo sabe sobre os pascus que ocorrem nas intermédias e nas pizzadas. O que é um pascu, doutor Leon? Pascu é quando alunos seguram um outro aluno à força, tiram as calças dele, abaixam calça e cueca e passam pasta de dente, dentifrício no ânus, né? Então essa era uma prática que eu já tinha ouvido falar, né? Infelizmente é comum.
foi contado nessa situação por esses amigos próximos. E foi então que nós pensamos, né, juntos, olha, nós precisamos denunciar isso aí, porque senão, geração após geração, pessoas vão continuar sendo submetidas a esse tipo de violência. Nós vamos ser cúmplices disso? Vamos deixar isso acontecer? Né? Porque, por causa de uma ameaça de que vamos ser prejudicados por denunciar aquilo que é, eu não sou advogado, né? Apesar de trabalhar no Ministério da Justiça hoje, mas é uma ilegalidade evidente, né? Bom, então decidimos denunciar e escrevemos no jornal do Centro Acadêmico, que era um jornal aberto, onde vários alunos escreviam. Eu mesmo não era do Centro Acadêmico na época. Eu escrevi um artigo relatando esse trote, comentando um pouco sobre isso. Houve outros artigos escritos na época, a minha namorada na época, que era aluna também, que tinha sido da costura do Show Medicina, que não sei se vocês sabem, o Show Medicina só admite homens, as mulheres só são admitidas naquilo que é conhecido como a costura, que é um grupo de meninas, estudantes de medicina, futuras médicas, que só podem costurar as roupas que os meninos vão usar nas apresentações, né? Então a Luciana Gonçalves, que era minha namorada, depois com quem eu fui casado, fez parte desse grupo da costura, depois acabou saindo porque, enfim, se sentiu incomodada e diminuída na sua condição de pessoa, de mulher, do que seja, né, por ter esse papel secundário. Então ela escreveu um artigo sobre a costura, sobre o absurdo de persistir um grupo de costura apenas para os estrelos, como são conhecidos, né, os meninos que fazem os espetáculos. Como é que é estrelos? Estrelos, porque como não tem mulher no elenco, eles têm que fazer o papel de homem e mulher, não são estrelas, são estrelas. O colega Paulo Germano, que tinha participado do show, né, chegou a participar da elaboração de pelo menos de um espetáculo, escreveu uma crítica, pode-se dizer que era uma crítica sobre o show, né, dizendo da má qualidade, do que ele achava, e particularmente de que o humor do show é um espetáculo de humor, né? Se baseava quase que exclusivamente no escárnio a populações estigmatizadas, né? Esse era o tema desse ano. Não era o tema desse ano, era uma constante. Sim. Nos esquetes. Explica um pouquinho melhor isso, por favor, é importante. Uma constante nos esquetes, nos enredos, nas piadas do Show Medicina, segundo, né, relatado pelo Paulo Germano, era tirar sarro dos fracos, feios e diferentes e estigmatizados. Essa é a graça, né? O que vai desde o histórico desprezo que parte da classe médica tem pelas profissões da saúde que não são médicos, né? Que são, para muitos, chamados já de paramédicos, que já é uma forma de expressar esse juízo de valor sobre as pessoas, até falar de pobres e mulheres, e evidentemente homossexuais também é um tema favorito. Então esse era um artigo de crítica do conteúdo artístico e da ideologia, vamos dizer, que esse conteúdo podia expressar, né? Bom, essa edição do jornal saiu poucos dias antes da apresentação do Show Medicina, propriamente dito, né? Então isso deve ter sido por volta de outubro, setembro. E a partir daí houve uma forte reação na faculdade, uma forte reação por parte de integrantes do Show Medicina, mas também de pessoas que não eram integrantes do Show Medicina. Duas das pessoas que escreveram artigos nesse jornal foram agredidas fisicamente, né? Uma levou um soco, acho que do presidente do Show Medicina na época. As pessoas que escreveram os artigos no Jornal do CAOC foram agredidas. Foram agredidas, isso. Pode dizer o nome das duas pessoas? Paulo Germano Marmorato foi agredido na Atlética, assim, expulso, né, da Atlética, e
conhecido, levou o soco na cara do presidente do show Medicina da época, cujo nome eu não me recordo. Houve essa lesão corporal, professor? Perdão? Esse soco ocasionou alguma lesão corporal mais importante? Ali eu não sei lhe dizer, né? Foi um fato público e notório, mas eu não vi a cena, não examinei, não sei se isso resultou em alguma investigação na época, né? Bom, então houve esses dois episódios. Agora, o que eu posso falar em primeira pessoa, né, que apesar de não constituir crime, para mim foi extremamente revelador, é que eu acho que mais da metade das pessoas, dos colegas de faculdade do mesmo ano, mais velhos, né, com os quais eu conversava, cumprimentava, tinha até relação de amizade com alguns, mais da metade desses parou de me cumprimentar, simplesmente, né? Quando houve o show Medicina, os conhecidos que foram, eu nunca fui, né? Não iria naquele ano, com certeza. Contaram que tinha gritos de guerra contra a minha pessoa, contra outros, tal, enfim. Então eu ouvi ameaças sempre de que aconteceria alguma coisa, alguma represália contra mim. De fato, contra mim não houve nenhuma agressão direta, nem nada assim que eu tenha observado. Depois, apenas um episódio que eu conto mais adiante. Mas me chamou a atenção isso. Mais de metade das pessoas parou de me cumprimentar, simplesmente, sem explicação. Na época, o centro acadêmico convidou o Show Medicina a escrever um ou mais artigos na edição seguinte do BIP, como é conhecido o jornal dos alunos. O Show Medicina nunca enviou nenhum artigo para ser publicado. Se pensou em organizar debate, em nenhum momento a diretoria do Show Medicina se dispôs, quis debater, quis conversar, nada disso. A opção dos membros foi o silêncio, a cara feia, as ameaças veladas. Mas o que me preocupou mais é que um grande contingente de outros alunos, que eu sabia não eram do Show Medicina, também embarcaram nesse clima geral que se constituiu, que foi qual? O problema é de quem denuncia. O problema não é de quem está perpetrando, né, quem está fazendo violação de direitos humanos. O problema é de quem denuncia. Essas pessoas é que estão erradas porque expuseram alguma coisa que era uma tradição de segredo da faculdade. Os argumentos são tão profundos quanto isso, não vai além disso. É uma tradição de segredo da faculdade, é uma tradição o Show Medicina, o vestibular sempre existiu, sempre foi assim ou parecido, não é para revelar, não é? É isso, é assim, simples assim, banal assim, pobre assim, burro assim, né? Por parte daqueles que se acham, porque o aluno médio da faculdade de medicina, eu posso falar, porque como eu sou, né, se acha a elite intelectual paulista, né, para não dizer brasileira. Mas na hora de justificar esse tipo de acontecimento, justifica dizer, não, é tradição. Está entregando, está expondo a faculdade a olhares estrangeiros, externos, que não vão entender e que, sobretudo, não tem que se meter no que acontece na faculdade. Ora, por que isso é grave? Porque quando a gente vê o artigo que saiu na Folha de São Paulo, cerca de mês e meio atrás, na página 3, do professor Miguel Surugi, né, defendendo a Faculdade de Medicina sobre esse tema, né, dizendo que estão atacando a Faculdade de Medicina da USP, faculdade que prestou serviços tão relevantes à nação, etc. e tal, blá, 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 blá. Estão desconsiderando tudo que essa faculdade produziu e contribui para a população. Eu acho que o professor está fazendo a mesma coisa. Está se colocando, né, e colocando a faculdade acima da lei, acima do compromisso com a sociedade brasileira, né, entendendo que, olha, aqui nesse pedaço da doutora Arnaldo, nesse prédio falso neogótico, nós é que fazemos as regras, é um mundo à parte, né? Nós fomos tão selecionados pela sociedade paulista no vestibular, e a gente sabe muito antes do vestibular, né? Durante todo o período que eu tive na faculdade, eu nunca tive um colega negro, né? Nós que fomos tão selecionados, aqui nós fazemos as regras. A gente tem até um clube próprio, uma área verde maravilhosa, sensacional, no meio de São Paulo, que é nossa, para o resto da vida. Eu até hoje tenho desconto, eu fui sócio depois com a minha família da Atlética. É ótimo, é um clube no meio de São Paulo
você paga uma taxa reduzida como ex-aluno, né? Então, é uma cultura que vai se construindo lentamente ao longo dos 6 anos de graduação, e para muitos que permanecem, são muitos que querem permanecer, como eu quis, ligados à faculdade e ao Hospital das Clínicas, é uma cultura que vai se construindo, que nos coloca acima das regras da sociedade, sem necessidade de prestar contas, né? Esquecendo, evidentemente, que se trata de uma universidade pública, paga com dinheiro público, né? Para um grupo bastante privilegiado que nós fomos, recebemos um investimento desproporcional em relação à média que os outros brasileiros recebem como investimento do Estado, né? Então, essa atitude dos meus colegas da época, dos meus contemporâneos da época, de culpar os denunciantes e de se colocar acima das regras, é a atitude que eu vejo hoje, né, que eu li pelos jornais, que se repetiu quando as primeiras alunas começaram a denunciar as violências sexuais que sofreram nas festas da faculdade, né? Ou seja, uma atitude que, se tivesse sido, enfim, se tivéssemos feito alguma coisa a mais, né, a comunidade da faculdade em 93, 94, né, quem sabe algumas dessas coisas poderiam ter sido evitadas, algumas pessoas teriam sofrido a menos, né? Então, essas meninas, e eu lembro que 5 ou 6 anos depois dessa denúncia, final dos anos 90, houve a morte do calouro durante o trote dos calouros, né? Eu era, na época, preceptor da residência de psiquiatria. Eu lembro que eu fui chamado muito cedo pelo professor titular, disse, olha, aconteceu isso, vamos ficar de prontidão, porque isso certamente vai abalar toda a comunidade, né? A justiça brasileira determinou que não há um indivíduo culpado por essa morte, né? Esse caso chegou até o Supremo Tribunal Federal. Agora, é evidente que qualquer pessoa que passe, eu passei exatamente por aquele mesmo trote, né, que veja aquela situação que se produz no trote, e imagine que aquilo vai se repetindo ano após ano, em algum momento, algum problema vai acontecer. Você não joga 180 pessoas numa piscina pequena, barrenta, sem conhecer quem são as pessoas, sem saber quem sabe nadar, quem não sabe, quem foi obrigado a tomar mergulho coletivo, cachaça. onde morreu o Edson Suê, foram jogados 180 calouros dentro da piscina, não foi? Isso, foi, no meu ano foi assim, imagino que deve ter sido a mesma coisa, todo ano era a mesma coisa, né? Então, você começa a correr risco, sempre nessa ideia de que, não, tudo bem, nós sabemos o que fazemos, né? Não venha nos dizer o que é para fazer, porque a gente sabe muito bem, nós somos alunos da Faculdade de Medicina. Esse esse eu acho que é o mais danoso de tudo isso. Evidentemente tem os atos individuais mais violentos que precisam ser apurados e responsabilizados, e claro, né? Leon, deixa eu fazer uma pergunta interrompendo, que eu não queria interromper, embora nós tenhamos muitas pessoas para depor hoje. Teve algum professor, além dos seus colegas, que rejeitou o fato de vocês terem escrito artigos? Teve uma ação mais dura, assim, de gente importante lá dentro da faculdade, que você pudesse nos revelar? Qual foi a reação dos professores na época? Olha, eu não soube diretamente, nem presenciei nenhuma reação de professor contra o que eu tinha escrito ou contra o jornal. Eu não soube, não estou dizendo que não houve, eu não soube, né? O que houve, que eu soube alguns anos depois, né, na época, isso foi no 4º ano, né? Depois, quando eu fui prestar o exame de residência para psiquiatria na faculdade, eu recebi de 2 amigas e amigos relacionados à gente do Show Medicina, a informação de que ia ser muito difícil eu passar na residência, que eu e minha namorada teríamos dificuldade de passar por conta do episódio da denúncia do Show Medicina. Para lembrar, na época, a denúncia resultou numa sindicância interna, em que eu fui ouvido junto com outros alunos, e o Show acabou perdendo o direito de usar o teatro da faculdade durante alguns anos, eu não sei quantos anos, né? Mas depois retornou. Bom, então, na época 2 anos só. Na época da residência, eu recebi essas ameaças, acabei passando na residência, não houve nenhum problema, tinha um critério objetivo de provas, acho que seria, de fato, difícil. Mas depois eu ouvi de quem era o meu preceptor
preceptor na residência, que tinha participado na minha banca de seleção, tinha feito entrevista para a minha seleção, portanto, me atribuiu uma nota. Ele era um antigo membro do Show Medicina, e ele me disse, na frente de outras pessoas, inclusive, que tinha recebido pressões explícitas de colegas do Show Medicina, que ele não nomeou, né, para que não me aprovasse no exame. Que ele precisava fazer alguma coisa para me prejudicar no exame, porque é inadmissível que alguém que tinha prejudicado o Show Medicina não sofresse represália. Então, Será que pode só, Com a palavra, refazer, deputado Marco só refazer essa fala, só quem que, como é que, quem que pediu, como é que foi? então o que eu posso contar é o seguinte: o preceptor da residência de psiquiatria no ano de 1997, que é o Marco Aurélio Peluso, que foi um amigo à época, me revelou que ele, que tinha sido membro do Show Medicina, foi procurado por membros do Show Medicina, na época do meu exame de residência, para que ele me prejudicasse nesse exame. Ele participava da banca julgadora e ele foi pressionado por membros do Show Medicina, que ele não me disse quem eram, não faço a menor ideia quem seja, para que me reprovasse, me desse uma nota ruim que pudesse me reprovar. Eu, na época, quando eu ouvi isso, eu já estava no 2º ou 3º ano de residência, fiquei surpreso, sinceramente, não imaginei que chegaria a esse ponto assim, de ameaça, né? Mas disse, bom, isso passou e a vida segue adiante, né? Está dentro do que foi dito aqui, que é se revelar o trote, prejudicado nos estudos e na carreira. Quer dizer, aí é um prejuízo nos estudos. E como que se dá um prejuízo na carreira? Dos que revelam trote, dos que fazem, como você fez um artigo. Como é que isso prejudica na carreira? O que acontece? Veja, aí tem determinadas carreiras em que a presença de membros da atlética e do show medicina é mais forte. Nas carreiras cirúrgicas, de maneira geral, e na ortopedia, particularmente, né? Então, de fato, para quem quer fazer carreira com cirurgia e na ortopedia, ao longo da graduação, ajuda muito você já participar de determinados grupos de pesquisa, grupos que auxiliam professores cirurgiões, né? E sempre havia uma conversa, né, antes desse episódio de denúncia do Show Medicina, né, de que ser membro do Show Medicina, de alguma forma, ajudava a entrar em determinados grupos ligados a professores da área de cirurgia e na ortopedia, né, que são lugares onde você faz relações sociais, né, onde se fazem relações de confiança, e que isso ajuda a entrar nesses grupos ajuda a entrar na residência, né? Entrando na residência e sendo parte desses grupos, isso pode redundar num convite para ser um auxiliar de um cirurgião na sua equipe de cirurgiões, né? Na indicação de pacientes. Então a gente sabe que nas profissões liberais, né, essa indicação dos pares e a formação desses grupos de afinidade que trabalham juntos, né, é muito importante. Isso que eu queria saber, como é que faz parte do grupo? Por indicação, então? Desses grupos de auxílio, de auxiliares, era uma indicação. Era uma seleção, em geral, aqueles que, por exemplo, na época o professor Gama tinha um grupo e os auxiliares do professor Gama eram conhecidos como os gametas, né? Então, os gametas de um ano indicavam os gametas do ano seguinte. Da mesma forma como a diretoria de um ano do Show Medicina indica a diretoria do ano seguinte do Show Medicina e da Atlética, né? Diferente no caso do centro acadêmico, onde tem eleição. Pelo menos tinha, né? Não sei na minha época, né? Esse prejuízo que o senhor descreve, ele se dá, né, dentro da vida acadêmica e logo no início da carreira, vamos dizer assim. Você sabe dizer se depois para frente, no médio prazo, lá para frente, também acontece algum tipo de ação ou perseguição que prejudique na carreira? Não tenho notícia disso. Algum convênio médico que é negado, que dele participar, algum contrato que ele é excluído, algo
fora, né? Esta é a faculdade que prejudique quem na faculdade não pactou? Não tem notícia, não sei. Não sei dizer. Deputada Sara Manhosa. Boa tarde, professor Leon. Muito obrigado pela sua presença. E eu fiquei muito feliz de conhecer o filho de uma das grandes amigas minhas, das quais não era amiga pessoal, mas era uma pessoa com a qual a gente mantinha relacionamento escrito e etc. E até pelas coisas que fazia e por tudo que fez de importante, principalmente na questão da defesa da mulher. Você tem parte de um GENOB. Professor Leon, o senhor entende que pelo fato do trote, ou do show medicina e de tudo que acontece lá dentro, ser uma coisa que é tida como impune, que o silêncio é um fator comum, que pode existir uma fraternidade, e essa fraternidade é feita pela direção da universidade, pelo show medicina e pela atlética, que toda a situação em que se colocam esses seres humanos acima do bem e do mal, eles estão empoderados, né, por uma própria situação que ocorre dentro da universidade, né, que eles são tão acima do bem e do mal que eles conseguem fazer apropriação indébita de patrimônio público. O senhor não acha que essas pessoas podem ser tidas, até por suas práticas e suas comunidades e fraternidades, como torturadores? Por uma avaliação psiquiátrica. Olha, o que eu acho é o seguinte, esse relato que eu tive do trote, né, e os relatos frequentes de Pascu, né, eu acho que são atos de tortura. Obrigada. Né? Obrigada. Estou satisfeita. Bom, eu quero só começar reiterando. Pega esse microfone para ficar mais ergonômico. Eu quero só reiterar a importância da realização dessa CPI. Né? Eu tive essa experiência amarga, né, com esforço, não foi uma experiência sozinha, né, um grupo de alunos, alguns amigos, outros simplesmente unidos por uma visão da faculdade e da sociedade brasileira, resolvemos correr alguns riscos para denunciar uma situação, denunciamos essa situação e fomos culpabilizados por denunciar essa situação e assistimos ao longo do tempo a situação permanecer não só igual, mas piorando até chegar nesse ponto atual. Eu estou convencido que isso é responsabilidade da comunidade, em primeiro lugar, da comunidade da Faculdade de Medicina, da USP, da própria universidade, que não se preocupa em fazer a formação cidadã dos seus alunos, né, é evidente, né, porque se preocupasse, pelo menos tomaria medidas para impedir essas violências, né, mas se preocupasse para valer, teria um programa para pensar como é que se faz a formação de cidadãos. Esse programa não significa fazer, como está se discutindo agora, vamos criar uma matéria de direitos humanos para os alunos. Ótimo, bacana, legal. Na minha época, também lá pela Santos, acharam que precisava criar uma matéria que era Bases Humanísticas da Medicina. Eu fui professor dessa matéria. Era um pouco respondendo a essa necessidade de fazer alguma coisa. O importante é que você tenha transversalmente, né, ao longo da formação do médico, principalmente na sua formação com os pacientes e no hospital, o tema do respeito aos direitos humanos como um tema forte. Esse claramente não era um tema forte. Os professores é que precisam ser formados em ética médica quando vão, por exemplo, lidar com pacientes na frente de um grupo de estudantes. Então tem um esforço que a faculdade
não fez, deixou de fazer, e que eu estou convencido que ela nunca faria sozinha, se não fosse intervenção da imprensa, dos parlamentares e aqui dessa Assembleia, né? Quando começaram as denúncias na imprensa, agora, recentemente, eu me manifestei com um e-mail que um colega reproduziu no Facebook, e qual não foi a minha surpresa, quando eu contei essa história da pressão para que eu não entrasse no exame da residência, e a minha surpresa foi que os comentários que vieram, um comentário que veio de um ex-colega meu, que eu não via, né, não tinha contato há 20 anos, foi justamente dizer, mas puxa, mas por que ele vem denunciar agora isso de novo? Qual é o interesse? Ou seja, de novo, a mesma lógica, que o problema está com quem denuncia. A primeira reação desse colega, que não é assim uma pessoa violenta, nunca foi violento comigo, né? Não, foi essa, não, mas deve ter algum problema, alguma coisa errada com o sujeito que volta a esse tema recorrentemente de denunciar abuso de direitos humanos e dizer que isso não pode ser visto como ato de uma, duas, três ou quatro pessoas e que a solução, portanto, é punir essas pessoas, né? As pessoas precisam ser punidas, claro, né? Mas fundamental é impedir que se crie uma cultura que torna isso possível, né? Que torna isso possível. E nesse sentido, o que me surpreende até hoje, e continua me surpreendendo agora em que isso virou, como a gente queria na época, a gente queria que isso virasse um tema da imprensa, né? Saiu no Jornal da USP, no Jornal do Campus, mas nunca chegou na grande imprensa, na época, a nossa denúncia, né? Bom, hoje que chegou, que sai na televisão, na internet, etc., aqui na CPI, eu continuo ouvindo o que para mim é um silêncio ensurdecedor, que são todos os ex-membros do Show Medicina, que hoje têm a minha idade, 43 anos, 50 anos, 60 anos, que são professores da faculdade, assistentes do hospital como eu, professores titulares, escrevem em revistas científicas importantes, escrevem na Folha de São Paulo. Nenhum desses ex-membros ilustres do Show Medicina, né, vem a público dizer, olha, eu fui membro dessa organização aqui e discordo radicalmente do que ela vem fazendo. Na minha época não era assim, ou era e eu não sabia que era assim, ou era e eu sou contra agora, não interessa os motivos. Mas que essas pessoas venham a público, porque eu acho que são essas pessoas, e eu acho que vocês são atuais membros do Show Medicina, talvez alguns de vocês que estão aí, né? Eu acho que são essas pessoas mais habilitadas a conversar com vocês e dizer, ó, velho, tá errado, isso aqui não tá certo, nós não aprovamos mais esse tipo de conduta, não é bacana fazer isso, né? Não é mais legal fazer isso, né? Eu, se fiz isso, acho que estava redondamente equivocado. Não dou mais dinheiro, não assino mais o livro de ouro do Show Medicina, né, para financiar esse tipo de atividade, né? Isso depende da iniciativa desses professores e dessas pessoas que têm não só acesso à mídia, mas dentro da faculdade uma posição de destaque, uma capacidade de serem ouvidos, porque são admirados, porque são aqueles que vão depois trazer esses alunos de agora para fazerem parte das suas equipes de cirurgia, dos seus laboratórios de pesquisa, quem sabe para ser seu assistente no consultório, né? Então esse é o jeito que nós vamos virar, né? Se fosse partir de dentro. Mas eu vou perdendo a esperança de que vá partir de dentro e, por isso, aposto muito na ação dessa CPI da imprensa, né, para que, de fato, se crie um clima em que não seja mais tolerado esse tipo de situação. Então, o meu maior temor, né, e conversando com alguns colegas com quem eu vivi essa situação, é que nós não podemos deixar de perder, nós não podemos perder essa oportunidade de ir até o fim as consequências que tiveram esses atos. Que as pessoas individualmente responsáveis sejam responsabilizadas nas instâncias corretas, né? Que se pense qual é a melhor forma de aplicação da legislação. Acho que precisa repensar realmente, né? Acho que não está servindo como uma forma de dissuadir as pessoas de cometer esses atos, mas principalmente não, mas que também a faculdade assuma a sua responsabilidade como instituição e pense o que vai fazer, né, para além das iniciativas do tipo, uma matéria assim, vamos criar um centro de... Bom, tá bom, mas, né, e aí? O que isso vai redundar? Como é que a gente mantém um compromisso
com a sociedade paulista, pelo menos, né, de que vai se acompanhar que resultado tem a criação desse centro, né, o que vai ser essa matéria de direitos humanos ou as outras reformas do currículo que vão ser feitas, né. Para ser justo, né, quer dizer, o gesto do Paulo Saldiva, né, que rompeu com o cargo em que ele estava, por achar que ele estava sendo parte de mais um processo de empurrar com a barriga, né, uma situação dessa gravidade, esse foi um gesto de coragem, né? Essa foi uma pessoa que disse, olha, no meu nome, né, e é uma pessoa importantíssima, porque eu não sei como é que é hoje, mas na minha época era alguém ao mesmo tempo muito de poder dentro da hierarquia da faculdade, já era professor titular na minha época, né, mas era alguém de enorme influência junto aos alunos, todos os alunos, do centro acadêmico à Atlética, porque era um esportista, né, porque era um excelente cientista, porque era uma pessoa que estava próxima dos alunos, né, diferente de boa parte dos professores. Então, essas são pessoas que têm capacidade de influenciar